Olá, pessoal! Estamos dando início hoje ao nosso primeiro episódio do nosso podcast, que vamos falar sobre cabelos e afinidades. Nós temos a nossa convidada de estreia, especialíssima, a doutora Loreta, que é ginecologista e obstetra. Loreta, bem-vinda, muito obrigada pelo convite. Obrigada, Ju. A gente mal se conhece, tá, gente? Isso aqui é assim, ela me convidou, eu olhei e falei, vamos embora, né? É verdade. A Loreta, primeiro, por que eu convidei a Loreta? Porque eu admiro muito ela como profissional e como mulher, principalmente. A minha especialidade, eu sou dermatologista e especialista em cabelo. Então, esse podcast, ele vai ter um toque de bate-papo com um toque de atualizações e é para esclarecer várias dúvidas que a gente tem, Loreta, sobre o dia a dia do consultório, sobre como lidar com várias coisas do dia a dia, principalmente nas pacientes que eu atendo. Então, a ginecologia e a reposição hormonal, principalmente, que você tem muito preparo e já tem uma gama enorme de pacientes, eu acho que você tem o mérito para falar um pouco sobre isso e também sobre o seu estilo de vida que representa o que você faz também no dia a dia. Então, por isso que eu acho super importante. E para começar, eu queria te perguntar, o que é essa fase da vida da mulher para você? O que você acha que representa a menopausa na vida da mulher? Sabe que essa é uma pergunta difícil, né? Mas a menopausa, do ponto de vista científico, é o momento em que a mulher para de produzir óvulos e para de ter a capacidade reprodutiva. Porque ela se todas nós continuássemos podendo engravidar, a quantidade de rivais que teríamos seria muito grande. Então, a natureza achou um jeito específico de fazer com que quando você já não era tão mais útil do ponto de vista reprodutivo, você parasse para poder dar atenção aos netos e poder ajudar a comunidade. Então, essa função da menopausa é o momento em que a mulher para de ser um órgão reprodutivo e pode ser um órgão produtivo, porque ela vai ajudar a sociedade, ela vai crescer. É no momento da menopausa que as mulheres, antigamente, começavam a ler, fazer pintura, outras coisas. Só que junto com isso tem a falência hormonal. E essa falência hormonal traz algumas alterações que para a gente e para a maioria das mulheres, 80% da população, é muito desagradável, é muito marcante. E uma pequena fração da população não vai sentir nada. Só que essa perda de hormônio vai gerar uma série de consequências, que é a perda de massa óssea, que é a perda de massa muscular, a perda da capacidade cognitiva. Não é perda assim, a gente vai dissolver, né? Mas é uma queda gradativa. É perda e qualidade da pele, do cabelo. Então, como você não reproduz, você não é mais atraente. Tecnicamente. Hoje em dia tem tanta coisa, você que é dermato sabe, né? Para a pele, para o resto das coisas que a gente pode melhorar. Então, é uma fase de transição onde existe uma procura pela qualidade de vida. E, ao mesmo tempo, você tem que procurar a sua beleza. Né? Também não dá para envelhecer sem se cuidar. Sim, e eu acho que principalmente a mulher de hoje, que chega num patamar, assim, com o top profissional e estético, a gente tem sempre uma busca por mais. E também tem essa questão da sociedade, da crença sobre a reposição hormonal. Então, a gente fala, a Loreta mesmo fala sempre, que a reposição hormonal não vai resolver todos os seus problemas, mas a gente tem indicações específicas que podem ser feitas. Em questão de cabelo, eu recebo muitas queixas de afinamento capilar, de perda de brilho, de opacidade. E isso tudo, algumas pacientes aceitam isso. Ah, é normal, é da menopausa, eu vou ficar assim mesmo. E isso não pode ser uma coisa que a gente tem que aceitar. Isso a gente precisa buscar melhorar. É a mesma forma que você falou, em questão cognitiva, de desempenho, até do libido. Então, isso, com a reposição hormonal hoje, você acha que você consegue ter as pacientes têm essa clareza que isso é possível? Ou elas ainda têm muito medo quando você fala, olha, vamos fazer reposição hormonal? Eu tenho um público meio enviesado, né? Porque meu público vai lá para fazer reposição. Mas, incongruentemente, uma parte da minha população não quer fazer reposição. E eu acabo respeitando isso. Ou porque ela não quer, por qualquer motivo que ela tenha, ou porque uma parte pequena da população não vai ter sintoma. E de alguma forma,
quando a paciente tem sintomas, se você comparar isso na população e você trata, principalmente sintoma vasomotor, você melhora o desfecho, além de melhorar a qualidade de vida, você melhora o desfecho lá na frente. O que a gente não pode alinhar é fazer a reposição só para não envelhecer, porque as pessoas buscam isso. Então, elas chegam lá no ambulatório que a gente atende, eu tenho meu consultório e vou no ambulatório, que eu tenho ambulatório de implante. Então, elas chegam assim, minha pele aqui tá sobrando, aqui tá... Gente, reposição hormonal não refaz pele, reposição hormonal não tira rugas, reposição hormonal não rejuvenesce. O que ela faz? Ela melhora ela diminui a perda da qualidade da pele, né? Você sabe isso melhor que eu. Quanto ao cabelo, eu tenho uma percepção individual que o cabelo afina, mas ele afina muito menos do que na outra população. Porque, vou me meter um pouco na sua parte, mas incongruentemente, quando eu entro na menopausa, meu estrogênio cai muito. A testo também cai. Só que os precursores da testo ainda são superiores ao estrogênio. Então, toda androstenediona, que é um precursor de testosterona, ela vai estar maior do que o estrogênio. Então, você vai ter um afinamento do cabelo, você vai ter uma rarefação do couro cabeludo, e isso vai te tirando as características femininas. Por isso que você fica menos atraente. E a falta de estrogênio, além de ser a base de tudo, que é o mais importante, ela refaz uma qualidade de sintoma vasomotor, de artéria. Então, o estrogênio, ele compõe... Todo o nosso corpo tem receptor de estrogênio, seja ele alfa ou beta, porque a gente produz estradiol, que é o nosso estrogênio. Quando eu entro na menopausa, a queda disso vai fazer com que aconteça o quê? Que eu comece a ter sintoma vasomotor, calor. Que eu tenha depressão, porque vai cair a serotonina. Que eu tenha uma perda da massa magra, uma queda da ativação muscular até o cérebro. Então, acaba tendo até atrofia cerebral, né? Então, eu tenho uma série de modificações que a reposição, ela vai só, sabe, fazer aquele pequeno toque de qualidade? Mas, segundo o trabalho, muitos trabalhos de dermato, de pele, porque eu estudo bastante pele também, a resposta ao tratamento é melhor. Quando a mulher usa hormônio, se ela usa hormônio e você faz o laser, ela melhora. O resultado é melhor do que a outra, porque a espessura da pele é aumentada. Então, antigamente, vou contar isso, porque pouca gente sabe. Tinha um cosmético que chamava Helena Rubinstein. A Helena Rubinstein tinha hormônio, estradiol, dentro do creme do rosto. E, infelizmente, o FDA fez uma jurisdição, não, né? Uns indicativos, melhor dizendo. E acabou proibindo. Então, o hormônio tópico na pele era uma coisa maravilhosa. Por isso que aquilo vendeu absurdamente. Quando veio toda essa história de não pode mais o estradiol, eles pararam. E ela já sacava naquela época que se você puser o hormônio direto no rosto, você tem uma melhora da textura. Só tomar via oral, a dose é muito pequena. Então, não vai melhorar muito a textura. Então, só vai melhorar a resposta ao tratamento. Mas é uma coisa que se perdeu, esse uso do hormônio no rosto. Sim. Né? Não sei se você aprendeu na faculdade alguma isso coisa. Pra gente assim, também realmente uma coisa, imagina, é um absurdo a gente prescrever, né, hormônio para tópico no rosto, porque tem toda justo aquela história de como se fosse uma reposição hormonal, né? Então, o que eu vejo, como você falou, é isso, às vezes a mulher vai tentando buscar uma melhora só de aparência, fazer uma reposição hormonal, eu quero músculos, eu quero uma pele viçosa, eu quero um cabelo brilhante. E quando a mulher não tem queixas outras sistêmicas, né? Então tá com calores, tá com queixas vasomotoras, depressão, osteoporose, a gente tem outras formas de tratar, né? Então aí a gente vai fazer um bioestimulador de colágeno, vai fazer um tratamento específico para cabelo, porque o que eu vejo é que tem pacientes que têm doenças também de couro cabeludo, que às vezes acabam sendo subdiagnosticadas. Então, a gente tem, além da alopecia androgenética, tem outras causas de afinamento capilar. E, às vezes, aquela paciente tá achando que é normal da menopausa e também não procura uma avaliação porque ela aceita. Acho que hoje em dia tem muito essa questão, eu vou aceitar que eu estou ficando velha, porque a velhice é horrível, é chato. Então, esse tipo de conduta me entristece nas mulheres, que eu falo, poxa, gente, tem tanta coisa para fazer, então a gente não precisa aceitar isso, Mas né? se ela aceita e não sofre, a gente respeita. Né? Eu acho que isso, assim, eu entendi a sua indignação. Ela aceita como o sofrimento fizesse parte. Mas tem uma parte da população, por algum motivo,
pessoal que aceita porque acha que envelhecer desta forma é o caminho que ela escolheu. É como ter filho ou não ter filho, como casar ou não casar, né? Então, mas eu sempre oriento nesse sentido. Porque eu, particularmente, eu acho muito, muito ruim. À medida que você envelhece, você perde suas características femininas. E se você pegar pessoas de 70, 80 anos que não fizeram nenhum tratamento, elas são todas parecidas. Parece que como se todo mundo virasse o mesmo rosto, homem e mulher. Né? Os corpos barrigudinhos, perninha fina, o cabelo ralinho, o rosto muito parecido. Isso eu acho que a gente perde um pouco da identidade. E é muito triste você envelhecer. Essa parte triste do envelhecer é você se olhar e falar, putz, um dia eu fui um Porsche, hoje em dia eu sou uma carroça. Né? Eu ganhei outras coisas, porque a gente ganha outras coisas, a gente ganha experiência, a gente ganha maturidade. Isso é muito importante. E também a gente não pode alimentar o outro lado, que eu vejo muito, que é mulheres muito mais velhas. Ah, eu tenho 70 anos. Ai, parece que tem 60. Tá bom, gente, parece que tem 60, mas tem 1000 plásticas. Né? Não é demérito da pessoa, porque se a pessoa está no peso, se a pessoa faz exercício e fez 1000 plásticas e ela está feliz, ótimo. Mas a gente, às vezes, acaba gerando uma expectativa que aquilo é onde eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar onde eu quero chegar. Eu tenho que chegar aonde eu sou feliz, onde meu bolso alcança e aonde os meus valores são importantes. Porque também existe, você não sei se você sente isso no consultório, que as pessoas querem demais. Ah, eu quero o nariz assim, eu quero a boca assim, eu quero a foto como aquela, e perdem a própria identidade. Então, a partir do momento que eu fiz tanto procedimento que eu já não me reconheço, para mim também não serve. Né? Mas isso é uma opinião pessoal minha, não é uma coisa de científica. Sim, já chegou a ter paciente, assim, que você, com certeza, você pega muitos casos de pacientes que estão com doses totalmente desajustadas e que pacientes que querem sempre mais, igual a gente fala da plástica, dos procedimentos, querem sempre mais. Então, isso eu acho que também com essa questão de muita informação e esse boom dos implantes acabou sendo uma coisa que até pra gente, na dermato, acabou vindo, né? Por causa daquelas efeitos colaterais de acne, hirsutismo, queda de cabelo, alopécia. Não por causa da reposição hormonal, mas feita de forma inadequada, que aumentou imensamente. Então, como é que você trabalha isso com o paciente? Assim, é difícil depois para ela entender que aquilo não está sendo saudável. A gente tem alguns problemas. A reposição hormonal é uma coisa que gera uma expectativa de sucesso. Então, você vai envelhecer menos isso. E uma série de escolhas na nossa carreira são somente clínicas, não tem procedimento. E quando você coloca um implante, você gera um procedimento. E o ser humano, cada um tem seu preço, eu sempre falo isso, né? Cada um tem seu preço, você tem que tomar cuidado, porque às vezes seu preço é muito barato. E ao ter esse preço, a pessoa começa a hiperindicar implante. Por exemplo, eu trabalho com implante, mas eu indico implante em 30%, 40% da população. Às vezes eu entro com a medicação convencional, o paciente fica muito bem, eu não ofereço implante se ela não me pediu. Porque eu não posso ter esse viés, né? Então, esta reposição que as pessoas fazem, elas fazem um curso, elas não têm noção do todo, que é aquilo que eu estava falando para você desde o começo. Porque tratar a menopausa não é dar hormônio. Tratar a menopausa é saber trabalhar com o endométrio, entender as fases do endométrio, como ele funciona, onde o estrogênio age no endométrio, onde a testosterona vai agir no endométrio, onde a progesterona age no endométrio. Entender a vagina, porque você tem que avaliar a vagina, porque às vezes ela está ótima, mas a vagina está péssima. Entender de incontinência urinária, entender o que é síndrome disfórica, porque as pessoas falam, né? Ah, é síndrome disfórica, mas nem sabem fazer o questionário básico. Então, elas começam a indicar hormônios que não precisam em doses muito altas. Então, existe na gestrinona, especificamente, uma dose de gestrinona em que eu vou fazer a mulher não sangrar de jeito nenhum. Só que, às vezes, essa dose é muito alta e meu efeito colateral começa a subir demais. Então, às vezes, é melhor usar uma dose menor, fazendo com que essa mulher tenha um resultado mais demorado. Ou seja, ela sangra, intermitente, depois isso vai parar. Então, a gestrinona, ela tem um abuso absurdo, onde as pessoas falam assim para você, eu vou usar, eu postei até uma coisa hoje sobre isso, vou usar a gestrinona para você ganhar massa magra. Burrice, né? Você quer ganhar massa magra, você faz dieta, exercício, e se você tiver alguma indicação de usar a medicação e ganhar um pouco de massa, ótimo. E eu tenho assim, no consultório e no trabalho que a gente publicou, o ganho de massa é muito pequeno, então as pessoas estão sendo enganadas, mas as pessoas gostam de ser enganadas.
E o efeito colateral começa a crescer. Então, dependendo do paciente, às vezes você faz uma dose baixa de gestrinona, ela vai ter efeito colateral. Tá bom, tá dentro do jogo. Isso tá dentro. Eu faço uma dose mais alta, ela tem muito efeito colateral, é erro de técnica. E a mesma coisa com a testosterona. Eu dou um pouco, a pessoa cai cabelo, putz, aconteceu, porque não tem como Não prever. tem como. Mas se eu já partir com os 2 pés no peito, com a testo lá em cima, eu vou ter efeito colateral. Só que a testo é um esteroide, gestrinona é um esteroide. Então você põe, você fica assim, meu Deus do céu, o que é isso? É outra vida. É outra vida, mas é igual cocaína. Você vai ficar bem, mas você vai morrer antes, né? Eu sempre brinco que a cocaína é boa, né? A pessoa fica ligada, emagrece. Mas tudo tem um preço, né? É um preço muito alto. A testo em doses altas também. E tem uma parcela da população que às vezes está com a testo lá no teto e não tem efeito colateral. Porque ela tem um receptor menor. Então, eu já peguei paciente assim, com 600, 700 de testo, mas não tinha uma queda de cabelo. Tem paciente que eu fiz um implante de testo, a testo ficou no limite superior da normalidade e caiu o cabelo, né? Então, o efeito colateral, ele vai existir. E sobra para vocês, porque tem o povo que coloca implante, né? Ainda vou falar disso, mas assim, coloca o implante. Então, tem uma paciente que chegou para mim e falou assim, fui lá no fulano de tal, coloquei gestrinona. Aí, começou a cair meu cabelo, doutora, ele mandou ir para dermato dele, que trata da queda de cabelo. E quando eu comecei a ter crise de ansiedade, ele me indicou a psiquiatra. Só que assim, eu sou o colocador. Eu tenho que examinar, eu tenho que olhar, eu tenho que conversar com o paciente, eu tenho que avaliar. Então, se você já tem um paciente que tem uma alopécia, que você olha, fala assim, essa mulher não é para gestrinona, dou outra coisa. Sim, senão você vai ficar apagando incêndios. Isso que acontece. Essa paciente foi um caso do consultório. E ela já tinha uma alopecia androgenética, estava tomando spironolactona há mil anos, né? E assim, tava naquele nível ok, mas aí ela começou a fazer reposição hormonal em gel, né? Tava com estriol, testosterona, enfim. Essas doses com a doutora Loreta, eu não sei. E ela começou a ter uma piora da alopecia androgenética, e a médica que tinha prescrito falou, não, isso não vai piorar a sua queda de cabelo. Só que ela já tem uma alopecia androgenética, justamente por isso. Eu expliquei, olha, você tem um receptor hormonal, muito você sensível, tem uma né? sensibilidade. Então, isso a gente nunca vai conseguir mudar. Igual querer mudar a cor do olho. Então, muitas pacientes têm essa dificuldade de entender que não são todas que vão ter calvície, não são todas que vão ter queda de cabelo. Mas a gente precisa avaliar caso a caso. E se a paciente melhora muito, eu tive uma paciente que teve menopausa precoce, ela estava assim, sem vontade de viver, estava com a libido baixa, e ela começou a fazer reposição hormonal e tinha também alopecia androgenética. Eu falei, olha, a gente vai aqui andar juntas, né? Porque também não adianta nada, você tá com cabelo e a sua vida tá mal, você não tem vontade de fazer nada. Então, acho que você já falou isso num post, que mulher é um bicho complicado. É, um cubo mágico. Não é? Então, a gente precisa, principalmente para cabelo, eu adoro tratar mulher, porque é isso, é uma caixinha de surpresa, como se você fosse colocando uma poçãozinha mágica e você fosse realmente acompanhando essa mulher ao longo da vida. Porque não é a mesma coisa que a gente trata o homem. Então, a gente tem muito essa flutuação. Homem é muito fácil, né? É muita, demais. Você vai lá, dá um remédio, tchau, volta daqui, né? Ou põe o cabelinho, tchau. E mulher, não. A gente tem também essa questão da percepção, né? Porque o cabelo, ele faz muita diferença, tanto na feminilidade, quanto no nosso posicionamento, na nossa confiança. Então, isso para as pacientes também tem um impacto, né, psicológico, emocional, que a menopausa também já traz, né? Então, sim. Isso tudo que eu acho que junta, igual você falou. Então, a gente começa a ter um tratamento, que você falou, a gente precisa examinar a paciente. Se a paciente não tiver alteração vaginal ou outros sintomas, tem casos que não tem indicação. E às vai vezes ser pessoa... assim, 2%, né, Ju? Não, vai sim. ser bem pouquinho. Eu só falo isso porque as pessoas tendem a falar na internet duas coisas. Tem que fazer reposição por isso. Não, existem critérios muito importantes, existem benefícios nos estudos, mas não quer dizer que existe benefício, que existe indicação plena. Cabelo para mulher, segundo o professor Vilmar, é mais importante que a bolsa. E é mais importante, porque o cabelo, ele representa muita coisa, desde a sua feminilidade, desde o seu cuidado, ele é a moldura do seu rosto, né? E tem gente que geneticamente tem bastante cabelo. Eu tenho uma paciente de 87 anos, 86, 87. Ela tem cabelo, que é o cabelo dela mesmo, porque quando ela chegou no consultório, a Tereza falou assim pra ela, esse cabelo é seu mesmo? Eu queria morrer. Por quê? Porque é uma senhora de 87 anos que tem um cabelo comprido, preto, né, pintado, mas é dela. Denso, cheio. E assim, cheio, né? Eu nunca tinha visto alguém com 87 anos com tanto cabelo na minha vida.
né? Sem ser aquele cabelo frisadinho. Mas é uma paciente que faz reposição hormonal até hoje. É a reposição hormonal? Não, ela é rica. Porque ela tem dinheiro para investir no cabelo. Isso também tem que ser dito. Sim, com certeza. Porque, na verdade, o ter o dinheiro de poder fazer a hidratação, de poder ir no tricologista, de poder acompanhar, isso é importante também. Claro. Porque naturalmente que a gente tem aquela alopecia, a gente tem a alopecia senil, mas eu odeio essa palavra. É uma alopecia do envelhecimento, né? Igual a gente tem o afinamento da pele, o ciclo de crescimento capilar diminui, então a fase anágena ela diminui, então aquelas pacientes Ela que diminui em quanto? Desculpa. geralmente o valor é 4:3, né? Então assim, geralmente fica 2:1. Então a gente não tem aquele crescimento igual o crescimento de um cabelo normal, aquela paciente que o cabelo não passa do ombro. Então tem formas a gente modificar isso, tem. Só que não vai ser o crescimento de uma mulher na idade reprodutiva. E a questão da quantidade dos fios, né? De cada bulbo, geralmente nas 3, 4, com o envelhecimento acaba nascendo 1 fio, 2, e o diâmetro diminui. Então, essa densidade é a densidade que a gente tem a perda natural. Então, tem coisas que a gente não vai realmente conseguir modificar, a gente mesmo trata. que eu faça dose plena de estrogênio. Sim, sim. Né? Eu acho que isso é importante, porque mesmo se eu fizer dose plena, que é a dose que a gente faz naquela mulher de 30 anos que perdeu o ovário, onde você, em vez de 1 miligrama, vai fazer 4 miligramas, você não vai conseguir. Não consegue, porque ali é igual cabelo branco, né? Que os pacientes, mas não tem remédio para cabelo branco? Eu falei, não, porque é o melanócito, ele também tem vida útil. Morreu, acabou, seu cabelo vai ficar branco. Então, tem coisas que a gente não consegue mudar. Isso tudo bem. Agora, o que acontece geralmente é que as pacientes confundem muito o que está acontecendo, se meu cabelo está afinando, porque eu tenho calvície, se é só normal do envelhecimento ou se eu tenho outras doenças, né? Então, a gente tem a frontal fibrosante, que é uma doença super comum pós-menopausa, que a paciente começa a perder a sobrancelha, que também acontece. Começa a ficar com afinamento capilar aqui na região da testa. Fala, mas eu tô envelhecendo. Não pode passar estradiol, né? Então, na verdade, olha, não tem estudo. A gente pode montar um estudo clínico. Porque geralmente a gente passa imunomodulador, né? Mas, assim, isso é uma coisa que acontece e as pessoas nem sabem que existe. Então, aí fica tomando polivitamínico, gummy hair, né? E você passa do momento que é possível tratar, né? Porque a alopecia frontal fibrosante é uma doença muito triste, né? Porque a gente tem uma doença cicatricial, você não vai conseguir nem fazer transplante capilar naquela paciente, porque você é ativa, é uma doença autoimune, e o paciente acaba perdendo uma opção, né? Eu posso pelo menos manter o que eu tenho. Então, isso acaba passando, e até às vezes, hoje, como as consultas também são muito rápidas, às vezes o ginecologista vai e olha só a parte ginecológica, né? Do joelho até o umbigo. Exato. Porque a maioria nem olha o peito, viu, gente? Eu imagino que, assim, a qualidade dos profissionais também interfere, porque você tem que ter esse olhar e falar assim, olha, tá esquisito aqui, vamos passar numa dermatologista para avaliar isso ou aquilo, igual a gente também encaminha para ginecologista, né? Tem hormônios, né, por exemplo, na mulher na idade reprodutiva, eu sempre indico, olha, passa com o seu ginecologista, porque tem anticoncepcionais que vão te ajudar, porque a paciente tem que entender, e hoje a gente, assim, cada vez menos tem pacientes querendo, né, principalmente na idade reprodutiva, fazer tratamento com anticoncepcional, né? Não sei se você tem isso, mas eu tenho poucas pacientes que querem tomar anticoncepcional, e pra dermato, a gente acha que é maravilhoso, né? Pro cabelo. Maravilho, né? Isso que as pessoas não entendem. Sabe o que elas não entendem? Que o anticoncepcional tem o etinil estradiol, que é um Porsche. Ele é 25 vezes melhor que o estradiol. Só que tudo tem um preço. Como é potente, ao passar no fígado várias vezes, ele ativa a coagulação. Mas quando eu sou jovem, lembra quando eu era jovem? Eu bebia, no dia seguinte eu podia ir dar plantão. Sim. Né? Não dormia 1 minuto, Hoje em dia não dá. Então, o que acontece é isso. O anticoncepcional, ele é uma ótima indicação para essas pacientes. Então, eu tenho uma paciente, por exemplo, a Ju, que coincidentemente tem o mesmo nome que você, ela tem uma alopecia androgenética muito importante, e ela veio para mim na transição da menopausa, 44, 45 anos. E ela veio com essa queixa. E ela não tinha calor, ela tinha sangramento. Um sangramento muito importante, uma ferritina, a reserva de ferro muito baixa, porque sangrava muito. Aí eu olhei para ela e falei assim, Ju, você tem 46 anos, eu vou entrar com anticoncepcional para você. Ela ficou olhando para mim. Aí eu expliquei, vai parar o sangramento, e você vai ver que o hormônio, e não foi o etinil, ele vai te ajudar no cabelo. E realmente ajuda no cabelo. Porque as pessoas confundem conceitos, e brasileiro tem mania de dar opinião sem conhecimento básico. Então, o anticoncepcional, e tem muita gente na internet que fala mal de anticoncepcional, que também devia
que prestam desserviço. Então, o anticoncepcional, ele inibe a ovulação. Só que aquele etinil estradiol, ele diminui o seu estradiol, mas o etinil que está no sangue é que a gente não consegue mensurar. Você não consegue colher um exame no laboratório e falar assim, quanto de etinil eu tenho? Porque a pesquisa no sangue, ela é focada. Então, esse copo é o estradiol. Eu só sei ver estradiol. Se eu tiver uma jarra, que é o etinil, eu não vou ver. Mas eu não perco o osso. Então, não pode causar menopausa. Eu tenho mais cabelo. Então, não pode ser da menopausa. Eu não tenho sintoma vasomotor. Então, anticoncepcional não causa menopausa. E é isso que um bom dermato sabe, um bom ginecologista sabe e um paciente inteligente ouve. É isso que falta para as pessoas. Esse saber que você está falando aqui, eu nunca ouvi um dermato falar. Não, vi a Verena. A Verena, que é alguém que trabalha muito com cabelo também, sempre fala isso. Mas a maioria dos dermatos não sabe. Ou não sei, ou eu tive uma má referência, né? Não sei. Não, mas acho que justamente por isso que falta essa interação, porque senão a gente fica um brigando com o outro, né? Igual a dosagem de vitamina D. Para cada especialidade é uma e o paciente fica perdido no meio. Então, acho que alinhamento entre as condutas e saber também escutar. Porque antes a gente chegava pro paciente e falava, é isso, tchau, vai para casa, acabou. Hoje não, o paciente já tem demandas diferentes. Então, tem um paciente vegano que não pode fazer isso, tem um paciente que é contra hormônio. Só que eu acho que a nossa posição é oferecer para o paciente, olha, você tem essas opções, igual tem um paciente que hoje me pediu, doutora, eu tô fazendo reposição hormonal, não posso tomar um fitoterápico, sendo que ela tem androgenética. Eu falo, olha, sinto muito, eu não quero que você gaste o seu dinheiro, porque o fitoterápico, ele não vai ser suficiente para o seu problema. Outras pacientes, a gente até usa, que um só palmito, tem uma ação antiandrógena pequena, mas assim... Na minha opinião, não funciona. Pode me odiar, mas não funciona. Assim, eu sempre tento fazer alguma coisa, mas eu também sou muito prática. Falo, olha, não vou resolver seu problema, a gente pode tentar o que é possível. Mas eu acho que, no geral, as mulheres hoje, elas estão conseguindo ter um pouco mais de noção. E esse conhecimento, por mais que pra gente, no nosso dia a dia já é normal, ainda é difícil da gente conseguir passar isso para as pacientes e elas terem segurança de continuar o tratamento, porque muitas ficam inseguras e acabam abandonando, né? Então, eu acho que até uma coisa que é muito da nossa rotina, que teve até bastante polêmica, que é atividade física, por exemplo. Você deve ter muitas pacientes que vão no seu consultório para querer fazer reposição hormonal para atividade física e melhora no geral. E na dermato, a gente tem isso também, né? Eu queria saber se você como pratica muitos anos de atividade física, isso é sua vida, que você até estava falando para mim, não é de um dia para a noite que você faz isso a sua vida inteira, né? Que não vai resolver o seu problema. E como essa atividade física ajuda na mulher na menopausa também? Existe um trabalho, uma linha de pesquisa, onde o Parkinson, ele começa na placa motora, né? Então, a gente sabe que a placa motora é capaz de, na contração, liberar uma série de neurotróficos que vão estimular os nossos neurônios. Por isso que fazer atividade física gera uma demência menor. Por isso que muitas vezes o velhinho que trabalhava e ele aposenta, fica em casa assistindo televisão e não faz exercício, ele começa a ter uma diminuição dessa capacidade cognitiva. Então, toda vez que você anda, que você contrai seu quadríceps, existe um estímulo que vem pelo nervo vago, que chega no nosso cérebro e fala assim, ação, vamos trabalhar, vamos olhar, porque quando você anda, quando você se mexe, você precisa de uma série de interações neurológicas que normalmente são do dia a dia. Não sei se você já reparou. Tem coisa que você faz aqui, você respira, você tem digestão, isso tudo não depende de você. Quando você faz as coisas automáticas, secar a louça, é um negócio automático. Quando eu vou envelhecendo, a queda do estrogênio faz com que eu comece a derrubar mais copo, eu quebro mais coisas. Então, o sintoma da perda hormonal, ele começa muito antes do sintoma vasomotor. É que isso é pesquisa ainda, né? Mas são coisas que, assim, eu fui estudando e fui vendo. Então, hoje em dia, eu chego para a paciente e falo assim, quanto é 100 menos 7? Quanto é 93 menos 7? E você vê que quanto mais velha a paciente, mais tempo ela demora para associar. E a maioria dessas pacientes não faz atividade física. Então, eu sempre falo, fazer atividade física é uma forma de estimular neurônio. E quando eu faço atividade física, de uma forma indireta, eu mantenho esse trofismo. Então, aí eu potencializo o meu resultado com o hormônio. O hormônio veio para melhorar a qualidade de vida, diminuir essa distribuição errada do açúcar, porque o estrogênio é muito importante para o açúcar entrar no músculo. O estrogênio é muito importante para fazer a insulina trabalhar, porque a insulina tem receptor de estrogênio. Então,
esse envelhecimento com a falta de atividade física faz muito mal para a pessoa. A pessoa tem que fazer atividade física primeiro para ter força para levantar e poder limpar o próprio bumbum. Não é assim que eu falo, mas tudo bem. É a realidade. Amarrar o próprio sapato, Tá. ele vai. Que é limpar o bumbum é o mais importante. Porque é onde você começa a perder a dignidade. Verdade, exato. E se você perdeu a dignidade porque não fez atividade física, foi uma escolha. Né? E se você você sabe dessa informação, hoje em dia você é obrigado a fazer atividade física. Uhum. Né? Então, você tem uma coisa que não é negociável, a ausência de atividade física. Só que as pessoas querem ter vontade de fazer exercício. A gente não tem vontade de fazer exercício. Tem vontade de trabalhar? A gente tem que ter A gente vai trabalhar. o esforço diário, né? Não é o esforço de um Não, dia. não é esforço, é obrigação. É. Então, esta noite eu dormi exatas 2 horas. Às 5h30 eu levantei e fui treinar. Treinei 3 horas. Não se deve fazer isso todo dia. Só para pessoas que já estão habituadas, tá? Não sigam esse cara. Mas eu fui treinar. Uhum. Né? Dormi 3 horas. E tô acordadaça. Então, esta noite é uma noite que eu vou desmaiar. Uhum. Porque, como a cabeça funciona muito, às vezes tem um negócio que fica pensando, você perde o sono. Então, você faz atividade física. Você é uma mulher alta, magra, bonita, né? Mas você tem uma parte genética, porque geneticamente eu já sei que você é uma pessoa mais magra, e você pode chegar para mim e falar assim, mas eu quero ganhar massa magra. Mas será que se você se esforçar um pouco mais, você não ganha essa massa magra? E foi o que eu te falei, eu tenho essa massa magra há muito tempo, eu tenho a mesma massa magra, eu sempre mostro minha bioimpedância que não dá para fraudar. Eu perdi a gordura, né? Houve um momento da minha vida que eu tive um problema pessoal, tive uma depressão, perdi peso, perdi o gosto pelo doce, e eu sempre comi pouco, mas eu comia muito doce. Diminui doce, então eu tive uma perda importante. E lógico, o treino fez essa massa ficar definida na gordura, mas isso requer um estímulo, um controle diário de estar lá apesar de tudo. Então, às vezes eu faço parto, eu não bebo, eu dificilmente saio para beber. Eu não sou aquela pessoa que sai de sexta-feira, vamos beber vinho. São escolhas, né? Às vezes isso é ruim, porque isso sacrifica uma parte da sua vida social. Mas é uma escolha. Sim. Eu prefiro sacrificar uma parte da minha vida social e manter. Então, sexta-noite eu não gosto de sair, porque sábado eu corro. Né? Sim. Então, os outros dias eu também não gosto, porque eu faço outras coisas. E aí são escolhas, porque às vezes você tá feliz com o seu corpo assim, não tá? Sim. E não quer ter mais músculo, mas parece que a sociedade te obriga a querer ter mais músculo. E não pode. Sim. Eu acho que o principal é só você também ter essa questão do hábito da atividade física, porque também tem pacientes que estão acima do peso, estão com obesidade, e isso também prejudica tanto a parte de cabelo quanto a questão hormonal. Ser gordinho atrapalha o cabelo? Lógico. Não, agora me conta. Vem aqui, agora eu quero saber. Quero saber como. Não, tem tudo dentro de uma síndrome, né? Então, por exemplo, nas pacientes em idade fértil, eu tenho muitas pacientes que têm obesidade, têm ovário policístico, têm síndrome metabólica, então tudo isso junto... por aumento de testosterona, já acaba entendi. dos androgênios, aí a gente acaba tendo que tratar essa parte também, que eu falo, olha, não adianta você tá tomando anticoncepcional, oral combinado, com estradiol, maravilhoso, tá fazendo tratamento capilar, mas você, né, continua com essa obesidade que tá também atrapalhando. Então, isso, eu acho que no cômputo geral, é uma questão de que são escolhas que a paciente vai fazer para ter um resultado melhor no final, né? Então, eu acho que isso que você falou é importante. A gente não vai chegar, não é qualquer mulher que vai chegar a ter o músculo igual a você. São pessoas que vão ter as escolhas para ter um resultado lá, de ter cognição, de ter um raciocínio mais rápido, de ter uma melhora no próprio dia a dia, porque você trabalha e você se sente melhor, você aguenta mais horas trabalhando porque você faz atividade física, né? Porque senão você não ia conseguir fazer parto e trabalhar e fazer... Conseguia, mas... E tem a genética. Tem a genética. A reposição, porque aí as pessoas falam assim, o que você toma? Todo dia que tem você alguma criatura, para não falar outra coisa, que fala assim, o que você toma? Aí eu sempre repito a mesma coisa. Gente, eu uso um implante de estradiol de 25 miligramas, eu nem minto a dose. Anota que essa aí é a dica de ouro em pó. Uma testosterona de 50 miligramas com uma gestrinona de 35. A gestrinona, um pellet só para proteger o endométrio. Se fosse endometriose, seriam 3 pellets. Fosse miomatose, 3 pellets de 35. Então, eu faço altas doses. O que acontece hoje em dia? Chega uma mulher na perimenopausa e falam assim para ela. Ela fala assim, tô menstruando muito, tô muito nervosa, tô irritada. Aí o cara fala assim, tá com hiperestrogenismo, tá com predominância estrogênica da gestrinona. Aí essa mulher tem 44, 45 anos, tem um ovário que não funciona direito, e o ovário já tá lá,
vai dar um pouquinho de estrogênio, no segundo, terceiro mês de uso, ele não tem mais onde tirar estrogênio. O que acontece? Hipoestrogenismo, calor, insônia, depressão, queda de cabelo importante. Então, até isso você tem que entender para poder manejar a gestrinona. E a testosterona, em doses habituais, ela não causa queda de cabelo. A gente usa testosterona em implante, a gente tem um caso de 350 pacientes com uma queda de cabelo importante. Um caso. E que está dentro do jogo, a paciente sabe disso, ela perdeu, aí a gente mudou a estratégia, porque tem coisas que a gente não controla. Sim. Então, as pessoas têm que entender que a reposição hormonal é algo bom para a pele, para o cabelo, mas como uma consequência muito pequena. Não é o que você vende. Você vende melhora de qualidade de vida. Para melhorar, e eu sempre falo isso, não tem chip da beleza, tem cartão de crédito. Então, eu tenho dinheiro, vou lá na dermato, porque essa pele não é reposição. Isso aqui é porque minha cunhada é dermato, ela cuida do meu rosto há muitos anos. Tem fio. Aqui tem tudo, eu sempre digo, aqui tem tudo, menos cocô. O resto tem tudo que você imaginar, fio, tudo. Porque vai sair alguma coisa nova, lá eu faço. Mas eu não descaracterizei a minha, quem você meu é. rosto. Sim. E tem um cuidado da pele que você tem que ter diariamente, de protetor, porque eu sou extremamente branca, eu sou muito branca. Então, você tem que ter. E um bom dermatologista vai te dar esse resultado. Pode sair caro, mas vai te dar o resultado. O cabelo é a mesma coisa. Você consegue fazer alguém que tem um cabelo mais ralinho ganhar um pouquinho, né? Sim, com certeza. Mas não é o hormônio que vai fazer isso. Não é? Sim. Então... Bom, eu acho que estamos dentro do tempo. E para finalizar, eu acho que a gente poderia falar sobre, assim, o que você daria, assim, acho que de conselho, não dicas, né? Eu acho que para uma mulher que quer seguir uma trajetória boa, assim, ao longo da vida, que são escolhas importantes, assim, o que você acha que a mulher precisa ter em mente para, olha, eu vou buscar isso na minha vida, sabendo de tudo que a gente pode e tudo que é possível, né? Acho que o maior conselho que a gente dá para alguém é persistência. Porque a persistência faz você acordar e fazer o que você tem que fazer. E ser muito rigoroso com você em termos de responsabilidade. Então, assim, eu me comprometi a fazer uma coisa. Eu vou, mesmo cansada, mesmo com sono, mesmo com fome. A atividade física é inegociável. É inegociável. Mesmo se você está acima do peso, atividade física é o mais importante. Precisa perder peso? Precisa. Mas o que vai te gerar mais resultado em termos de envelhecimento saudável? O exercício. Perder peso é muito importante. Mas tem gente que talvez tenha mais dificuldade, né? A gente que trata a obesidade lá no ambulatório de endócrino, essas pessoas sofrem e às vezes elas não conseguem perder tanto peso. Mas o pouco que elas perderem, ou mesmo que elas não percam, fazendo atividade física, vai fazer diferença. Outra coisa importante que as pessoas esquecem de fazer é a dieta. E a dieta é 90%. 90% porque aquilo que você come e vai para o seu intestino, aquilo é absorvido pelo nervo vago. E o nervo vago, quando ele está... Vamos supor que, como eu fazia, só comia bobagem. Aquele nervo vago, aquilo tem uma inflamação que altera seu cérebro, né? Em cognição e um monte de coisa. Então, as pessoas falam assim, vou comer um chocolate para acordar. Você vai acordar 5 minutos, mas isso tem uma consequência. E a alimentação, o exercício e o sono. O sono é algo muito importante, eu valorizo muito o sono. Eu tenho problema de sono há milhões de anos, eu durmo muito pouco. Eu tenho períodos que eu durmo 4 horas por dia durante semanas, depois eu durmo 8, 9. Eu uso até CPAP, né, pra você ter uma ideia. Eu tenho uma apneia central, né, do sono. Então, eu tenho que usar CPAP, não é obstrutiva. Então, eu tenho um problema de sono muito importante. Então, sem dieta, sem sono e sem exercício, não existe. Mas o mais importante é persistência. Você treina bastante, não treina? Sim. Quantas vezes por semana você treina? Quase 5 vezes por semana. 5 vezes por semana. Você trabalha, não trabalha? Sim. Você tem um filho pequeno, não Sim. tem? E você consegue. Consigo. E você cuida da casa. Consigo. Você mesma cozinha. Não, eu não cozinho, eu não cozinho. Fala que cozinha, volta. Não, mas eu acho que é isso. E você também saber que você não precisa ser aceita nas suas escolhas. Eu acho que hoje em dia também tem isso, porque eu já ouvi, não sei se você tem essas críticas.
Nossa, mas você treina tanto pra quê? Mas pra que tudo isso, né? Inveja. Só por causa inveja. de estética. E é engraçado que eu gosto muito de entrevistar mulheres e não por causa de uma questão de sexismo, mas porque a gente vivencia coisas que só a gente sabe. Então, eu já escutei de amigas falar, nossa, mas como é que você faz tanta coisa? Você não deve fazer nada direito. Então, esse tipo de comentário, hoje em dia, ele não é aceitável. Então, acho que a gente tem realmente que buscar sempre pessoas que se alinham com o nosso propósito pra gente se inspirar. Então, por isso que eu te chamei aqui porque você é uma mulher inspiradora. Obrigada. E você tem a conduta que você fala, né? Então, não adianta você falar uma coisa e fazer outra. E isso da persistência e de também não se deixar desanimar. Porque muitas vezes o resultado, você falou, não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem. Demora muito tempo. E é uma coisa a longo prazo. Então, todos os tratamentos, o tratamento da menopausa, o tratamento da dermatologia, não começa, comecei a ver a minha ruga aqui vincando, agora eu vou começar a tratar. Comecei a ver meu cabelo despencar metade da cabeça, aí eu vou começar a tratar. São coisas que a gente vai sempre programar para você ter o maior tempo de viável se sentindo bem. Então, eu acho que o principal hoje é a gente saber que a gente vai fazer as coisas para o nosso bem-estar sem se preocupar em ser julgada. E realmente isso traz um benefício muito importante que ninguém dá pra gente, né? O seu esforço de ir lá treinar, de ver o resultado, isso é uma coisa que você se dá de presente. Eu acho que justamente pra mulher que tá passando pela menopausa, que tem muitas questões físicas, emocionais e dessa questão do envelhecimento, é uma coisa muito importante, né? Porque você tá falando, pô, tô conquistando isso, tô me sentindo bonita, tô me sentindo bem disposta. Então, eu acho que isso é válido, é sempre buscar aquilo por você, né? Não pelo que os outros estão achando. Ou, nossa, você tá precisando de um pouquinho mais de músculo ali. É porque realmente é um antidepressivo, né? Pra mim, eu falo, gente, é o melhor antidepressivo da vida. Às vezes eu tô trabalhando, preciso de uma pausa, vou lá, dou 50 voltas no Ibirapuera, volto, tô ótima. Então, isso é uma coisa que pra mim sempre foi parte da minha vida. E eu sempre incentivo as outras mulheres, a gente começa que você vai ver, mas tem que manter. Então, eu acho que isso que você falou é fundamental. E tem inveja, posso falar? A amiga sua que fala pra você que você pode comer um docinho, que você não engordou, que faz bem, é inveja. Porque inconscientemente, mulher tem ciúmes da outra. Sim. Então, isso é uma coisa inconsciente. Às vezes, quando você vê uma mulher muito bonita, é muito difícil uma mulher elogiar, né? Elogiar. Ela sempre vai querer achar um defeito na outra mulher. O cara não, o cara já ouve, olha. Então, assim, normalmente, às vezes, a sua melhor amiga é quem te sabota. Isso acontece. É duro ouvir isso, mas é verdade. Infelizmente é. É verdade. Então tá bom, Loreta. Queria agradecer muito. Fiquei muito feliz por você ter estreado. Não, vai ser um sucesso, você vai ver. E bom treino, bom sono pra você, pelo amor de Deus. Hoje eu tenho que dormir. Obrigada, gente.